Oi, pessoal. O próximo domingo é dia 7 de setembro. Sabemos que é uma data importante na história do nosso país. E por isso, a Câmara Aberta de hoje é especial sobre a independência do Brasil. A gente relembra os fatos históricos mais importantes que resultaram na emancipação política do território brasileiro. Nossa convidada é a historiadora Mari Lucena. Fique com a gente para essa conversa. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Professora Mari também, bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Nós aqui agradecemos a oportunidade de falar de um tema tão importante para todo o nosso país e nesse momento importante em que se comemora a independência do Brasil. A gente aqui agradece a oportunidade. Antes da gente ir para essa ordem cronológica dos acontecimentos, eu queria saber da senhora, a história hoje dentro da escola está tendo valorização dos alunos? Eles se interessam por isso? Eles têm noção da importância de entender de onde a gente veio para o país que temos hoje? Lael, geralmente, com tristeza que a gente diz isso, geralmente não. Geralmente o aluno não se interessa pela história, mas nós temos recursos, nós temos metodologias que fazem com que o aluno se interesse pela nossa história. Então, tem que haver uma importância dada pelo professor, pelo educador que está ministrando aquela aula, uma importância para trazer o aluno para a história, porque parece que ele não faz parte daquela história, parece que a história está bem distante dele. Então, isso leva ele a não querer estudá-la por pensar que essa história está distante. Quando ele descobre que a história passada resultou hoje na vida dele, ele começa a entender a importância da história. Então, vamos tratar da independência, uma história muito bacana, né, para a gente explorar, para incentivar essas pessoas a gostarem de fato de história. Antes da gente chegar no 7 de setembro de 1822, antes do momento do grito da independência, qual é o processo, quais processos que culminaram nesse dia? A gente começa antes mesmo da transferência da corte portuguesa para o Brasil? Sim, sem dúvida. É muito importante saber como estava o mundo naquele momento. O mundo estava vivendo sob as luzes, vamos ser redundantes, as luzes do iluminismo. Então, aquele lema de igualdade, fraternidade, que está na Revolução Francesa, ela se espalha por todo o mundo. Então, todo mundo quer lutar pela sua liberdade. E o Brasil não seria diferente. Os nossos vizinhos, os países vizinhos, já estão nesse momento, já estão livres, a maioria já se tornaram uma república, enquanto nós ainda somos uma monarquia, naquele momento histórico, nós ainda não demos o nosso grito da independência. E Portugal, nesse momento, estava sendo ocupado pela França? Sim. O que acontece? Com todo o poderio de Napoleão, Portugal ele começa a ser ameaçado de invasão. Então, a corte, em 1808, transfere-se para o Brasil, fugindo mesmo, a palavra é essa, fugindo mesmo de Napoleão, e eles vêm para cá com 15 mil pessoas, em torno de 15 mil pessoas, vêm para cá, instalam Portugal, a corte portuguesa aqui. Então, as ordens passam a sair do Brasil para Portugal. As ordens que antes vinham de Portugal para o Brasil fica sediando esse grupo que vai comandar Portugal e, consequentemente, o Brasil também. Alguns historiadores chamam isso de inversão metropolitana. Isso. Quer dizer, a colônia passou a ser a metrópole, na verdade, as ordens saíam daqui. A colônia passa a sediar o centro do poder da metrópole. Então, todas as ordens saem daqui. E o que é interessante, Lael, é que essa corte vem para cá de uma Europa assim, eurocêntrica, e eles vêm para cá, para uma selva. E eles vêm e acabam por desenvolver o nosso país, a nossa colônia, que hoje é o nosso país, porque eles não encontram o que eles precisam para viver aqui. Então, eles acabam fundando o Banco do Brasil, acabam fazendo museus, acabam fazendo bibliotecas, o próprio Jardim Botânico, que passa a ser a moradia deles. Então, acaba que desenvolve a nossa colônia, que se torna um país lá na frente. É criado toda uma estrutura, então, no Brasil, de todos os setores possíveis. Sim, sim. Vem muita gente de fora, muitos pintores, muitas pessoas que estudam a natureza,
para ver, fazer análise de solo, para ver quais as plantações que poderiam vingar aqui na nossa terra. Então, o Brasil é realmente estudado, começa a ser estudado nesse momento, porque vem muita gente para cá. Inclusive, instalação de cursos superiores é feito nesse momento, porque são 15 mil pessoas que chegam num lugar bem selvagem para o que eles estavam acostumados. Então, eles precisam ter a vida deles de volta. Então, eles começam a instalar essa vida aqui, à medida que eles podem, trazem gente de fora para instalar aqui, para que eles tenham, é bom saber disso, a intenção não era o desenvolvimento do país, a intenção era o desenvolvimento dessas 15 mil pessoas que vieram para cá e que precisavam continuar suas vidas como era lá. Em que momento começa a surgir o sentimento de que o Brasil deveria ser independente? Eles não queriam mais essa ligação, essas ordens vindas de uma corte portuguesa. O que acontece? Nós temos aí grupos divididos. Aquele grupo que está próximo ao poder, isso acontece até hoje na nossa realidade política, aquele grupo que está próximo ao poder, que está próximo à monarquia, ele não quer. Ele quer que continue tudo do mesmo jeito. Mas tem aquele outro grupo, né, que não tem muita ligação com a nobreza e que quer se desenvolver, os comerciantes, alguns senhores de engenho, que querem se desenvolver sozinhos, que ele não tem nenhum benefício em Portugal estar aqui na nossa terra. Então, eles querem se desenvolver sozinhos. Então, essas pessoas, muitas vezes também, têm mandado seus filhos estudarem na Europa e eles voltam com outra visão. Eles voltam querendo um país livre, até porque todos os nossos vizinhos, como eu já citei, já estavam livres, já não eram mais colônias, eram países livres. Então, isso cresce. Porém, tem aquele grupo que não quer mudança. É o grupo dos portugueses, inclusive isso lá na frente vai se tornar um partido. Nós teremos o Partido Português, o Partido Brasileiro e um partido radical, né? O Partido Português quer que continue a monarquia, o Partido Brasileiro quer que continue uma monarquia, mas não absolutista, uma monarquia constitucional, que a gente tenha uma Constituição, que é isso que vem a acontecer, e tem o Partido Radical, que quer que nós tenhamos um presidente, uma república, como é hoje, mas ainda não deu certo nesse momento. Esses sentimentos divididos, essas opiniões divididas, têm a ver com a Revolução Liberal do Porto? A Revolução Liberal do Porto ela é voltada para Portugal. Então, quando Napoleão sai de Portugal, quando Portugal fica livre das ameaças da França, quem governa? Quem governa é Dom João VI, que está aqui no Brasil, mas não tem ninguém lá, o povo está jogado. O povo precisa de um líder. Existe uma teoria chamada Teoria do Poder Divino dos Reis, que diz que o rei é o enviado de Deus. Então, se o enviado de Deus não está próximo, o que acontece com essa população? Essa população fica solta, ele é um guia, inclusive espiritual. O rei é visto dessa forma ainda. Então, ele precisa voltar para Portugal, ele precisa retomar a vida em Portugal, porque Portugal já não tem mais ameaça, ele pode voltar para lá. E aí, quando ele volta, esse fato tem tudo a ver com a nossa independência, porque é por causa dessa volta dele que Dom Pedro I fica no comando do Brasil, o filho mais velho de Dom João VI, com Carlota Joaquina, que é Dom Pedro I. Então, ele fica no Brasil, ele não foi trabalhado para isso, ele não ele não foi criado para ser um estadista, vamos usar essa palavra, ele não foi criado para comandar um país, ele viveu a vida dele aqui como um jovem da idade dele, que é da elite e que vive curtindo. Então, ele se vê com essa responsabilidade em mãos. E aí, o pai vai embora e deixa o Brasil nas mãos dessa figura que é tão respeitada e tão conhecida, que é Dom Pedro I. A família real partiu inteira, ficando só Dom Pedro aqui mesmo. Sim. E quais foram os reflexos disso no Brasil? Saber que o rei voltou para Portugal, que aqui só ficou o filho dele. Bom, na verdade, Dom Pedro ele era popular, né? Como toda pessoa que vive em meio à sociedade ativamente, ele era popular. Então, ele foi visto por muitos com bons olhos, por outros com preocupação. Mas, enfim, era um rei, era um descendente real que se propunha a ficar aqui no país. Era uma pessoa que dizia, eu quero ficar no Brasil. Então, isso criou, por um lado, um carinho por ele deixar de voltar para a terra dele e querer ficar aqui para tocar o Brasil para frente. Ele deve ter sido pressionado, acho que a história conta isso, para retornar também
a Sim, Portugal. ele não só foi pressionado para retornar, como ele foi pressionado para dar o grito de independência. Por quê? Porque as pessoas que o cercavam começaram a perceber que outros grupos fariam essa independência de qualquer jeito. Era uma coisa inevitável, era uma coisa mundial inevitável. Então, como todo mundo estava fazendo sua independência, o Brasil não tinha mais como segurar essa história de continuar sendo uma colônia. E aí ele é pressionado pelas pessoas que estão perto dele, tanto para voltar, para ir para Portugal, muito mais ainda para continuar aqui e proclamar essa independência antes que outra pessoa a fizesse. É isso que eu queria entender. Esse caminho seria natural, ainda que ele não quisesse, ainda que ele fosse contra? Os fatos mostravam isso? Sim, o contexto histórico que vivíamos, que vivia o mundo, que vivia a Europa. Quando a gente fala de mundo, aquele mundo que nos pertence também, porque nós somos, vamos dizer assim, uma cria da Europa, né? Então nós começamos a existir enquanto mapa, existir no mapa literalmente, porque o mapa anterior à descoberta da América, vamos dizer assim, não tinha essa terra. Então nós começamos a existir no mapa a partir da Europa. Os portugueses, os espanhóis dividem o mundo e eles mostram ao mundo que existe esse novo pedaço de terra. Então, quando a gente fala o mundo, a gente está falando desse mundo que nos pertence, que a história nos mostra como, vamos dizer assim, é a nossa mãe. A Europa acaba sendo aquela que vem e encaminha o Brasil. Encaminha entre duas aspas bem grandes, é bom deixar claro, mas que encaminha o Brasil. Então, na Europa, partindo da Europa para a América, você vai encontrar todo mundo falando de independência. Então, quem sai do Brasil para estudar lá na Europa, volta com ideias de independência. Isso é muito, muito natural. Então, essa independência ela não podia ser evitada. Ela iria acontecer, quer fosse feita por Dom Pedro, quer fosse feita por alguém que estava junto com os outros com ideias iluministas e ia acabar proclamando essa independência, como aconteceram em outros países. Nesse momento de incerteza que vivia o Brasil, o país foi pressionado para que a obediência das províncias voltasse a ser a Lisboa e não mais ao Rio de Janeiro, e que os tribunais do Rio de Janeiro fossem finalizados também, fechados. Teve esse momento da Corte de Portugal querer reassumir de volta o controle? Sim, teve sim. Não foi fácil, não foi uma coisa fácil o que aconteceu no momento da independência. Então, só para a gente ter uma noção de como aconteceu, em primeiro lugar, os nossos vizinhos, os países vizinhos, eles lutaram, literalmente, eles pegaram em armas para buscar a sua independência. Nós não. Queira ou não, acabou sendo um negócio de pai para filho, porque o pai está lá em Portugal comandando a metrópole, o filho está aqui comandando a colônia. Então a coisa teve muita diplomacia. E para fechar a questão da independência, porque mesmo depois do grito de independência, os outros países não aceitaram, exceto os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos já eram um país livre, e eles queriam agora fazer a vez da Europa aqui na América. Então, a América sempre foi colônia de algum país da Europa. Agora, os Estados Unidos, inclusive, cria um lema que diz assim, a América para os americanos, e isso é um recado para a Europa dizer, olha, entender que não posso mais entrar ali. Ali agora tem um dono. E quem é o dono? São os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos de cara já aceitam a nossa independência e nos dão força para que a gente consiga ela perante a Europa. Porém, para que a gente conseguisse se tornar um país reconhecido mundialmente, principalmente falando em termos de Europa, nós teríamos que ter primeiro a aprovação de Portugal. Existia um tratado entre eles que dizia a colônia só deixa de ser colônia quando a metrópole abre mão dela. Então, a gente só aceita, enquanto Europa, só aceita quando Portugal disser, pronto, tudo bem, eu agora entendo que o Brasil não é mais meu. E Portugal fez isso. Para isso, cobrou uma fortuna, cobrou algumas coisas assim bem interessantes. Eu costumo dizer aos meus alunos que esse foi o primeiro documento comprado no Brasil, foi a nossa independência. Enquanto os outros países estavam fazendo a sua independência com arma, com derramamento de sangue, nós estávamos comprando uma independência. E eu quero detalhar mais sobre esse assunto, sobre esse momento, no segundo bloco.
Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, então, continuamos conversando aqui com a professora Mari Lucena sobre a independência do Brasil. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre o processo de independência do Brasil com a historiadora Mari Lucena. Professora Mari, a gente vinha falando nesse finzinho do primeiro bloco, eu até lhe interrompi, sobre essa visão de que, de certa forma, compramos a nossa independência. Queria que a senhora explorasse mais isso. Pois é lamentável, mas foi realmente o que aconteceu. Então, o Brasil é abordado por Portugal, que diz, olha, a partir de agora a gente vai aceitar a sua independência. Porém, aí vem o porém, você precisa aceitar algumas condições. Condição primeira, pagar mais de 2.000 libras esterlinas como indenização por todos os benefícios que Portugal havia feito ao nosso país. Essa era a primeira. E depois, tornar Dom João VI, vamos dizer assim, a família real, pessoas de destaque sempre no nosso país. E o Brasil, como não tinha outra alternativa, aceitou. E para aceitar isso aí, ele tinha que ter dinheiro para pagar. Ele não tinha. E aí entra a Inglaterra mais uma vez. A gente observa que a Inglaterra está sempre junto. De Portugal, quando ele quis fugir, a corte fugiu para o Brasil por causa de Napoleão. Agora, nesse momento que o Brasil precisa de ajuda para se libertar, então lá está a Inglaterra e empresta o dinheiro e o Brasil pega esse dinheiro, passa para Portugal, que repassa para a Inglaterra, porque Portugal deve muito à Inglaterra. Então, Portugal nem fica com o dinheiro, a verdade é essa. Portugal paga uma parte da sua dívida, o Brasil contrai a sua primeira dívida, né? A dívida externa do Brasil parte daí. E já começamos um país endividado. Endividados e comprando, sem luta, um povo que não luta, um povo que senta e espera para ver o que acontece. Por isso que é tão importante a gente saber de onde vem esse costume nosso de ser tão pacífico, né? Então, desde lá, talvez isso nos diferencie de outros países, a exemplo dos Estados Unidos, essa nossa independência nos diferencie tanto de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, a partir daí é que o mundo vem nos encarar como um país. Mas tem um detalhe, nós nos livramos de Portugal, mas nós começamos aí uma nova relação com a Inglaterra. A Inglaterra estava industrializada, a Inglaterra era a fábrica do mundo e queria se manter no comércio do mundo. E eles queriam o Brasil como mercado. Houve momento no Brasil que era proibido montar fábrica, porque vinham objetos, produtos da Inglaterra para vender aqui. E, pasmem, até patins de gelo se comprava aqui e era status ter um patins de gelo aqui no Nordeste brasileiro. E quando Portugal cobra do Brasil, né, pelas benfeitorias, como a senhora explicou, ele ignora o fato também de que ele explorava o Brasil, né? Pois é, eu acredito que eu na minha posição de cidadã, menos historiadora e mais cidadã, eu acredito que deveria ter sido o contrário. Nós é que deveríamos ter recebido uma indenização porque nós mandamos tanto ouro,
tantas riquezas daqui, tanto açúcar, tantas riquezas daqui para Portugal. Portugal se manteve na liderança econômica do mundo por muito tempo, graças ao Brasil. E aí nós não recebemos indenização nenhuma, nós simplesmente tivemos que pagar para poder termos a nossa liberdade. Então, compramos a nossa independência e seguimos em frente, independentes de Portugal, porém dependentes da Inglaterra, de termos que a Inglaterra nos fez assinar para poder emprestar o dinheiro, que fazia com que os produtos dela entrassem aqui mais baratos do que os produtos de qualquer outra parte do mundo. Tem um momento, antes de a gente chegar no grito da independência, que os historiadores chamam de cumpra-se. É um momento que Dom Pedro queria demonstrar já que não ia mais obedecer Portugal, é esse momento? É verdade, é um momento de rompimento, né? Aquele momento em que ele precisa romper, até por uma questão moral, ele precisa mostrar às pessoas que estão aqui do lado dele e que pensam em independência, que ele está fazendo aquela independência mesmo, não é só o papel. Então ele tem algumas atitudes voltadas para esse momento, esse cumpra-se, tem algumas atitudes voltadas para mostrar que ele agora é o imperador do Brasil, ele está tornando o Brasil um país. E para a gente chegar nesse dia 7 de setembro de 1822, no momento do grito da independência, como é que foi esse último processo? O que é que culminou nesse dia? Bom, pois é, o que acontece? Dom Pedro costumava fazer suas viagens para observar como é que estava. Como eu já disse, ele vivia muito na sociedade, não como deveria ser realmente, mas ele participava muito de festas, ele era muito uma pessoa festeira, uma pessoa animada. Então, ele vivia muito no meio das pessoas. Claro que aquelas pessoas que estavam ao lado dele, fazendo a festa com ele, estavam muito satisfeitas. Mas o restante não estava muito tranquilo com a situação que estava acontecendo no Brasil. Por quê? Como eu já falei, todo mundo falava em independência e só nós que não. Então, os últimos momentos do Brasil colônia, ele acontece por causa da ameaça de alguém fazer essa independência. Então, Dom Pedro está voltando, falando assim no momento físico da coisa, Dom Pedro está voltando de um evento, vamos dizer assim, e ele encontra alguém que chega com uma mensagem e passa para ele. E nessa mensagem tem mais ou menos frases que dizem isso. Ou você faz a independência, ou alguém a fará. Essa reação vinha de vários lugares do Brasil, essas mensagens que ele recebia, essa pressão talvez? Essa pressão partiu, a gente pode até dizer, do seio da família dele, do próprio grupo elitizado que estava junto com ele, mas que percebia mais do que ele, talvez estivesse mais preocupado do que ele, percebia que lá fora a coisa estava se formando. A gente vê isso desde a época de Tiradentes, quando, mais ou menos na época que estoura a Revolução Francesa, aqui tem as inconfidências, né? Inconfidências, conjurações, como a gente queira chamar, tanto em Minas quanto na Bahia. E isso acontece bem antes de Dom Pedro. Então já existiam muitas pessoas que queriam um Brasil independente. Não era para formar um novo país, mas era para sair das mãos do mandar português aqui. Então, já existiam há muito tempo atrás pessoas que queriam, que já tinham esse olhar de dizer, precisamos fazer a independência do nosso país, nós precisamos caminhar sozinhos. Então, esse momento se aperta porque o mundo aperta isso. O Brasil foi ficando acuado, só ele faz a independência, então não tinha mais desculpas. Era o momento certo. E aí Dom Pedro, bem orientado, porque ele foi bem orientado, inclusive pela própria esposa, ele faz aquele gesto de independência ou morte, que ficou tão conhecido, que não foi bem daquele jeito, com tanto glamour, como a gente vê nos quadros importantes, né, nos museus, tanto no Rio quanto em São Paulo. A gente tem um quadro, inclusive, aí vou pedir para ilustrar, enquanto a gente continua a conversa, que é um quadro que está no Museu Imperial de Petrópolis. Seria ali representando o momento, né? Talvez colocando glamour no momento. Pois é, esse quadro aí, ele mostra um glamour menor que o quadro da independência feito pelo paraibano Pedro Américo, que mostra um glamour ainda maior.
né? Então mostra toda a guarda do imperador muito bem vestida, com roupas especiais para aquele momento. Então, por quê? Porque a gente entende, né? Hoje no Facebook a gente não vai botar uma foto que nós não estejamos bem. Então, a gente se prepara, fica bem para poder vir para a televisão. Então, não era justo que Dom Pedro, que vinha num cavalo mais humilde, num burro, por exemplo, fosse para um quadro, para ir para um museu, para eternizar-se numa cena dessa. Então, Pedro Américo foi convidado, contratado, morava em Areia, foi contratado, foi para a Europa só para fazer esse quadro. Então, ele fez o esboço do quadro e depois fez o quadro mostrando o glamour, porque realmente, apesar do Brasil ter ficado independente naquele momento e não ter tido a independência que deveria ter, não ter se tornado, por exemplo, uma república, mas foi um momento importante. Foi o pontapé inicial do jogo que lá na frente vai desaguar em 1889, na proclamação da República, porque aí em 1889, aí sim a gente recebe um presidente para nos comandar. Mas o pontapé inicial foi dado nesse 7 de setembro, foi dado por Dom Pedro I, ele tem todo o glamour histórico dele, merecido, não foi do jeito que nos mostravam quando nós éramos pequenos, mas tem uma grande importância e precisa ser registrado esse momento, e é registrado de uma forma bacana. Pedro Américo registra de uma forma elegante e está aí nos museus para quem quiser ver e nos livros de história também. A gente tem outra imagem também, que é a imagem do Monumento à Independência. Vamos ver? Essa imagem fica no Parque da Independência, em São Paulo. Seria o lugar onde aconteceu, de fato, o Grito da Independência? Isso. Dizem que foi nesse lugar. Eu digo dizem porque quando a gente vai lá pessoalmente, aí tem outras histórias e tal. Inclusive tem uma casinha que ela está presente no quadro de Pedro Américo e essa casinha não existia. Depois do quadro fizeram uma casinha lá, próximo ao Museu do Ipiranga, para ficar um cenário. É um cenário, né? É um cenário. Na verdade, o Museu do Ipiranga ele foi feito com outra intenção, não foi destacar a independência do Brasil, foi mostrar o glamour das riquezas são paulinas. Foi para isso que ele foi feito. Mas, enfim, ele abriga uma parte muito bacana da nossa história, porque foi naquela área, o local exatamente, isso também não vem muito ao caso, mas foi naquela área que aconteceu esse fato histórico que é conhecido mundialmente e que foi o pontapé inicial da nossa independência. Professora Maré, observando toda essa história que a senhora contou hoje aqui para a gente vê que a política, as articulações políticas, as amizades, existem desde que o Brasil ainda era colônia, né? Faz parte da nossa sociedade. E daí a importância da gente se preocupar ainda hoje, né? De observar esses eventos políticos, alianças, articulações. A nossa história já traz isso para a gente, né? Sim. Na verdade, Lael, não mudou muita coisa, não. O que a gente vê hoje e verá amanhã e viu no passado, são pessoas que estão no poder e que aquelas que estão no poder percebem tudo por um olhar, por uma ótica de que está tudo bem. E as pessoas que estão fora dele percebem por uma ótica diferente. Aquelas que estão querendo ir para o poder, elas vão levar um grupo que vai ocupar aquele espaço e a partir do momento que ocupa o espaço, eles vão achar que está tudo bem também. Porque está tudo bem para o grupo que está ocupando. Isso acontecia na época da independência. O governo federal, vamos chamar, que não existia essa expressão ainda, mas o que era governo federal naquela época, que era o governo geral, ele manda tropas para acabar. Tem focos de anti-independentes por todo o país. Pessoas que não querem a independência. Pessoas que estão muito bem obrigadas do jeito que está. E eles tinham uma referência muito negativa com relação à Revolução Francesa, que quando houve a Revolução, as pessoas que estavam lá perderam suas terras, a elite caiu por terra, né? Perdeu o seu poderio. Então, eles tinham medo que isso acontecesse aqui. Eles tinham medo que, com essa chegada desse novo processo com a independência, com uma possível república, eles não queriam nem ver a república, porque eles tinham medo, baseado na República Francesa, que eles perdessem o seu poder político, as suas terras e tudo mais.
O próximo passo, depois desse momento da proclamação da independência, é a construção da República. É a construção de um país, é a construção de uma bandeira, é a construção de um hino, é a construção de uma Constituição. E que é bem interessante esse momento, não sei se a gente ainda tem tempo para falar dele. Tem um pouquinho só, mas dá um programa inteiro depois. Dá um programa mas dá para a inteiro. gente explorar um pouquinho. Então esse momento vem e essa construção vem. E é aí que começa a impopularidade de Dom Pedro, porque ele não quer abrir mão do absolutismo, isso é, do poder total. Porque em todos os outros países o poder está dividido em executivo, legislativo e judiciário, que nos rege até hoje. E começa nesse momento. Ele aceita, mas aí ele cria o poder moderador que manda nesses três e ele continua mandando do mesmo jeito que o pai dele mandava num governo absolutista. Que, como eu já falei, dá um outro programa inteiro. Sinta-se à vontade aqui para voltar. Já se Vou sinta voltar convidada, sempre. inclusive. Pronto, já estou à muito disposição. obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade de passar a história, que é uma coisa que eu amo, que nós que somos historiadores amamos, de passar a história para quem está em casa. Obrigado. O programa de hoje termina aqui. Se você quiser sugerir uma pauta, rever nossos programas, mandar uma mensagem para a gente, você pode fazer isso pela fanpage facebook.com/tvcâmarajp. A gente espera lá. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!